Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei muito bem que horas está acontecendo o evento, eu esqueci de perguntar a Karine Vieira. Por sinal, Karine, obrigado pelo convite de participar desse debate. Me apresentar rapidinho, meu nome é Sandro Fernandes, eu sou jornalista, trabalho para o Brasil aqui de Moscou, da capital russa, moro aqui há quase 6 anos. Mês passado, na verdade no final de agosto, eu decidi fazer essa cobertura da chamada crise migratória, a crise dos refugiados, mas eu decidi por minha conta, não fui enviado por nenhum veículo brasileiro. Minha área, como eu falei, é Moscou, Rússia, Ucrânia, Sul do Cáucaso, Bálticos, mas essa área dos Balcãs e da Europa não são da minha alçada, mas eu resolvi, por interesse pessoal, eu resolvi ver com os meus olhos essa situação. Eu falei crise migratória, crise de refugiados, eu acho que a gente já, para falar de imprensa, a gente já começa questionando algumas coisas, por exemplo, esse termo, crise migratória, ou crise de refugiados. A situação explodiu esse ano com a chegada de muitos refugiados à Europa, mas o problema não começou esse ano, o problema dos refugiados não começou esse ano. Mas como o problema chegou com mais força à Europa, a imprensa cunhou o nome de crise dos refugiados, quando na verdade a crise não é dos refugiados, a crise dos refugiados já acontece, já existe há muito tempo e na verdade é uma crise na União Europeia, uma crise de administração, de como eles vão lidar com esse influxo de pessoas, mas é um pouco até feio, né, chamar isso de crise de refugiados como se tivesse começado esse ano. Mas enfim, a gente segue a agenda europeia, norte-americana, para fazer jornalismo também. Só para a gente ter uma ideia dessa minha crítica, a Turquia tem 75 milhões de habitantes e hoje tem 2 milhões de refugiados. O Líbano tem 4 milhões e meio de habitantes e eles têm 1 milhão e 100 mil refugiados. Então imagina, no Líbano, 25% da população hoje no Líbano é de refugiados sírios. A Turquia tem 2 milhões de refugiados numa população de 75 milhões. A Europa tem 750 milhões de habitantes, 750 milhões, 10 vezes a população da Turquia. E nas estimativas mais lá para cima eles colocam que talvez 1 milhão de pessoas entrem na União Europeia esse ano. Então é um pouco desproporcional dizer que o que acontece agora na Europa é uma crise de refugiados e a gente não ter falado sobre isso antes, quando acontece, na verdade, quando o problema, a questão existe na Turquia, no Líbano e até mesmo no Iraque. Muitos refugiados sírios vão para o Iraque, para a Jordânia, para o Egito, mas principalmente para esses 2 países, Turquia e Líbano. Então, é uma crise de refugiados, ponto de vista europeu. Eu viajei no dia 31 de agosto para Bulgária e durante 3 semanas eu visitei Bulgária, Turquia, Grécia e fui subindo da Grécia para Macedônia, Sérvia, Hungria, Alemanha e terminei na França e Reino Unido. Como eu falei, fui por conta própria porque eu tinha interesse em ver isso de perto. Agora, teve um evento que mudou completamente a cobertura da imprensa a respeito desse tema, que foi no dia 2 de setembro, assim que eu cheguei, eu estava ainda na Bulgária, se não me engano, houve a morte a foto com o menininho de 3 anos, o Aylan, o sírio de origem curda, que morreu e tiraram uma foto dele na praia em Bodrum, na Turquia. Ele foi das 3 mil pessoas que esse ano já morreram tentando atravessar pelo Mediterrâneo, para a Europa. Não foi a única criança, mas por alguma razão, que talvez valha o debate também, essa foto viralizou, se tornou uma espécie de antes e depois para a cobertura da imprensa também. E por que isso é importante? Importante porque na Europa, eu moro aqui no continente europeu há 11 anos, claro que as pessoas alguns grupos já começavam a se mobilizar e falar sobre a crise de refugiados. Mas a foto do Aylan na praia, morto, mudou completamente a opinião pública das pessoas em muitos países. Até no Reino Unido, que eu tinha ido ao Reino Unido no meio de agosto e já estavam falando sobre a crise de refugiados, e os jornais colocavam
algumas manchetes até um pouco assustadoras falavam invasão dos imigrantes, que muitos deles estavam tentando entrar no Reino Unido pelo Eurotúnel, pelo trem que vai da França para o Reino Unido. Então eles falavam de maneira bem crítica e a opinião pública tinha uma opinião bastante negativa a respeito dessa entrada, dessa chegada de pessoas, de refugiados ao país, à Ilha Britânica. E depois da morte do Aylan, até mesmo no Reino Unido a mudança foi grande. Você acompanha, se você pegar jornais da metade de agosto e de 2 semanas depois com a foto do Aylan, a opinião pública ficou muito mais sensível ao tema. Para bem ou para mal, enfim, foi se discutido também, talvez vocês estejam discutindo isso aí no debate, se deveria ter sido publicada a foto ou não. É uma foto icônica, foram publicadas de maneira diferente, algumas fotos foram publicadas só com a cabeça para baixo, outra com o rosto, outras publicações resolveram colocar o rosto do menino, enfim, isso é uma outra discussão. Mas é fato que a opinião pública no Reino Unido, França, Alemanha, e por toda a Europa, e na verdade por todo o mundo, mudou muito com essa foto. E também mudou o interesse da imprensa. A gente, do Brasil, tão longe dessas questões da Europa, mas a gente segue a agenda europeia, a gente não tinha nenhum jornalista cobrindo essa crise dos refugiados lá em loco, né? Não tinha ninguém. E logo depois que aconteceu essa foto, que foi publicada essa foto do Aylan, os 2 grandes jornais de São Paulo mandaram seus correspondentes para a região dos Balcãs, mandaram um rapaz que mora em Londres e um que mora em Genebra. Eles foram para a Hungria e para a Áustria para poder acompanhar isso. E depois a TV Globo News também mandou a sua correspondente para a Hungria, mas esse assunto não tinha causado tanta comoção no Brasil até a publicação dessa foto. Só que assim, o tema claro, de uma relevância enorme, mas no Brasil a nossa maneira de falar sobre o tema também é um ponto de vista europeu. Então, poucas foram as matérias, poucas foram as reportagens que falaram sobre o porquê desse influxo de refugiados agora. O porquê como é a situação na Síria agora, quer dizer, agora há quase 5 anos que a guerra começou em março de 2011, então daqui a pouco vai fazer 5 anos, de conflito na Síria, um conflito que já foi muito falado, mas que estava esquecido e que volta aí, um conflito que também piorou bastante nos últimos 2 anos com a entrada do Estado Islâmico no país, além das milícias, além da guerra do governo de Assad, as milícias, o Hezbollah numa parte do país e agora o Estado Islâmico. Então eu não vi muita coisa focada na questão síria, na questão da guerra da Síria, e também desses 2 países que eu citei antes, de Turquia e Líbano. Eu, inclusive, tenho uma viagem planejada agora para a Turquia, mas eu não vi matérias no Brasil sobre como estão os refugiados, esses 2 milhões de refugiados sírios na Turquia. Então eu acho que isso ainda coloca um pouco faz a gente pensar um pouco nessa nossa posição de seguir a agenda europeia. Repito, não estou dizendo que não é um tema importante e que não é um tema importante para a Europa, óbvio, mas realmente só começou a ser falado e ser dada a devida atenção por 2 razões. Uma, por ser na Europa. 2, e mesmo sendo na Europa não estava sendo falado tanto, mas principalmente depois da morte do Aylan. E isso acabou sendo uma coisa no mundo inteiro. Uma outra coisa interessante sobre essa cobertura, eu acho, a gente ter claro que cada vez mais as redes sociais estão desempenhando um papel fundamental no jornalismo. E isso dos 2 lados, da fonte e do jornalista. Então, nesse caso dos refugiados, a gente imagina logo, né? O refugiado é aquele das camadas mais pobres, nesse caso não era.
muita gente, pelos valores também que são cobrados para atravessar a Europa, sabe, $1.000 e tantos para atravessar de barco da Turquia para a Grécia, e mais, e cada ponto que eles vão parando, eles vão sendo abordados por mais pessoas para conseguirem dinheiro, enfim, para virar um negócio na Europa, né, na verdade, esses atravessadores, esses coiotes. Mas as redes sociais viraram um meio de comunicação dos refugiados com outros refugiados que já chegaram à Alemanha, por exemplo, ou à Suécia, ou à França. Virou uma maneira cada vez mais forte do jornalista ir reportando o que está acontecendo, e nesse caso foi tudo muito rápido, porque a gente tinha um dia a fronteira húngara-austríaca, aberta, depois estava fechada, depois estava aberta. Isso era super importante para os refugiados, claro, para eles poderem se comunicar e saber para que lado eles têm que ir. E, obviamente, para nós jornalistas também, porque com a mudança tão rápida de tudo, a rede social era a única maneira da gente estar por dentro do que estava acontecendo, e também uma maneira de difundir notícia. O Periscope, por exemplo, foi amplamente usado por muitos repórteres. Eu me aventurei um dia só, mas com muito trabalho eu acabei não tentando mais vezes, mas o Periscope foi bastante usado, o aplicativo lá do Twitter para transmissão ao vivo, né, de imagens. Foi usado por muitos jornalistas que estavam nessa região cobrindo, para poder mostrar o drama dos refugiados. Claro, aí depende muito, muita gente me perguntou em outro debate do qual eu participei, se eu era a favor ou contrário a isso. É difícil porque isso depende muito de como é usado. O meio, não sei se é sempre a mensagem. Na verdade, o Periscope, claro, é como você ter uma transmissão ao vivo, só que você pode fazer aqui do seu iPad, do seu iPhone, do seu celular, smartphone, enfim. Agora, claro, eu posso querer mostrar ali as imagens mais tristes, mais pesadas da criança chorando, e do drama humano mais pesado. Eu posso fazer uma entrevista que pode ser muito interessante para poder desmistificar um pouco a ideia do que é esse refugiado, explicar quem são essas pessoas. Enfim, as pessoas vão usar esse aplicativo para fazer o que elas quiserem. Então é muito difícil dizer se o meio é bom ou é ruim. Eu acho positivo potencialmente, mas como qualquer coisa pode ser usado também, talvez para explorar um pouco de maneira sensacionalista esse drama. Gente, acho que eu já falei um pouco demais, eu vi aqui que já está em 12 minutos, eu vou tentar terminar já com uma pergunta que muita gente me fez por Facebook, por Twitter, por e-mail. As pessoas me perguntavam como é que eu estava conseguindo separar o ser humano do jornalista numa situação tão pesada, numa cobertura tão pesada. Realmente foi muito difícil, eu não imaginei que seria tão difícil, mas quando você está ali conversando, passa o dia inteiro conversando com uma pessoa, um refugiado sírio. A Síria é um país que eu já conheço, minha melhor amiga é brasileira de origem síria, eu tenho uma relação emocional também com o país. Você passa o dia inteiro com aquela pessoa e no final do dia a pessoa te dá o Facebook e fala: quando eu chegar à Alemanha eu vou te escrever. E isso aconteceu com várias pessoas. Algumas pessoas me escreveram, outras pessoas não escreveram, talvez porque não tenham chegado, talvez porque tenham se esquecido, talvez porque tenham conhecido tanta gente. Mas alguns dias, no final do dia, quando eu tinha que separar fotos, escolher as melhores imagens, e você revia isso, ou até agora, essa semana que eu voltei para Moscou e que eu tive que também fazer uma série de edições em casa, você vai lembrando todas as histórias que as pessoas estão vivendo e que se repetem, mas que são individuais também. Uma das emissões que eu ia fazer ao vivo eu nem consegui, porque eu estava muito emocionado e eu cancelei, porque é uma pressão, uma força psicológica muito grande. Imaginar que você tem ali centenas de milhares de pessoas fugindo de uma guerra, que isso pode acontecer absolutamente com qualquer pessoa. A gente imagina a nossa vida estável, e imaginar que da noite para o dia realmente posso ser eu fugindo de um conflito. Podem ser meus pais ou amigos meus, e foram 3 semanas assim. No final da viagem eu fui para a Grécia para cobrir as eleições gregas,
e que também tinham a ver com essa questão dos refugiados. Eu estava num hotel e no hall do hotel um francês veio conversar comigo e me perguntou de onde eu era. Eu falei do Brasil, ele falou que era da França, morava em Paris, mas estava se mudando para Nantes. E eu perguntei, por que você está se mudando para Nantes? E ele veio e falou claramente para mim, ele falou, eu não gosto de Paris porque agora tem muito refugiado e muito imigrante na cidade. Depois de 3 semanas cobrindo a vida e a história desses refugiados, eu ouvi isso lá nesse hall de hotel em Atenas e eu parei, fiquei quieto, falei, não vou começar a discutir, conversar sobre a situação aqui. Mas ele veio me perguntar de novo, mas por que você não falou mais nada? Você ficou surpreso com a minha resposta? Depois, como eu falei, de 3 semanas de muita emoção com essa cobertura, eu comecei a chorar, fui pro meu quarto, ele ficou meio, acho que assustado, mas é porque sempre é muito fácil a gente, de longe, achar diversas coisas ou emitir opiniões sobre assuntos que a gente não tem realmente conhecimento. Ao mesmo tempo também é muito fácil entrar no sensacionalismo da mídia, que são histórias dramáticas, então é muito fácil se emocionar também com todo esse drama humano. E a gente acaba também, muitas vezes, isso é uma outra crítica, muitas vezes a mídia colocou tanta história, tem colocado tanta história da vida de pessoas e se esquece de questões práticas mesmo da política, de asilo, de pedido de refúgio e de como funciona e por que a Hungria fez isso e por que a Alemanha falou aquilo, qual é o interesse da Merkel, qual é o interesse político de tudo isso, ou demográfico. Tem muitas coisas que também não foram muito exploradas porque ficou mais fácil pensar no drama humano, que vem demais também, né? Que sai nos jornais. Mas eu, que passei ali 3 semanas acompanhando isso, claro, você acaba esquecendo dessas questões mais práticas, políticas, e você fica pensando agora na história do Ahmed que te falou que deixou a esposa, ou do rapaz que veio com a família, mas se perdeu da família, da criança que não está entendendo nada, mas está correndo no campo de refugiado e tem 2 anos, o bebezinho que tá tomando banho numa bacia, que a mãe tá dando banho ali naquele canto, das pessoas que estão se aproveitando, os taxistas e vendedores se aproveitando desse desespero das pessoas para poderem chegar à próxima fronteira. É difícil, o mais difícil é pegar o balanço do drama humano, das questões políticas, não misturar e você conseguir se isentar e não se emocionar com tudo isso. Eu acho que cada vez mais a gente tem um jornalismo um pouco mais fácil no jornalismo, a gente entende mais, eu acho, hoje em dia, que não existe imparcialidade, o que também não é ruim, se tiver tudo muito claro, não é um problema, mas é sempre bom, mesmo na nossa parcialidade, que inclui inclusive a escolha de um tema, que a gente tente mostrar a visão não só desse europeu que está recebendo tanta gente e que pode acabar saindo como aconteceu com a Alemanha, como um herói, e não superexplorar o drama do refugiado sírio, mas tentar pegar aquele ponto no meio onde você cria um cenário, explica e narra um ambiente de maneira que uma pessoa que esteja tão longe como aí no Brasil possa entender o que essas pessoas estão vivendo. Enfim, já falei demais, eu acho. Poderia ficar conversando sobre isso. Eu não sei muito bem qual é a linha do debate de vocês aí. Espero que pelo menos algumas partes possam ser aproveitadas. E se precisarem de mais coisas aqui, geralmente de Moscou, da Rússia, podem contar comigo. Se quiserem me adicionar no Facebook, Twitter... Facebook é Sandro Fernandes, que é um nome muito simples, mas se colocar Moscou vocês vão me achar. Twitter é Café com Kremlin do governo russo, então Café com Kremlin, tudo junto. Instagram também Café com Kremlin, enfim. Estou aberto a debates, ok? Um abraço para vocês aí no Brasil e boa sorte para todo mundo.